Continuando a leitura do livro Amargo Regresso, capítulo 5. Primeiros planos. Passaram-se 15 dias desde a conversa entre Maurício e Maria Auxiliadora. A vida na senzala teve mudanças significativas. Com a ausência temporária de Matias, respirava-se uma atmosfera de relativa paz por parte dos escravos. Sabia-se que ele fora em viagem a mando do patrão em busca de mais mão de obra para novos projetos que Paulo tentava realizar, ampliando seus negócios com a aquisição de terras de um proprietário vizinho que pretendia voltar para Portugal. Maurício já estabelecera contatos bem promissores com alguns dos novos escravos que chegaram. Entre estes, destacava-se Fernando, cuja inteligência e senso de liderança muito agradaram a Maurício. Outro de destaque era chamado pela comunidade escrava de mudo, em razão de sua dificuldade em se comunicar em português. Utilizava-se quase que exclusivamente de sinais, gesticulando muito para expressar suas ideias. Por outro lado, Maria Auxiliadora se entregara mais ao grupo, afeiçoando-se à escrava Ana, bem mais velha que ela e de muita boa índole. Ana havia perdido uma filha recentemente, bem jovem, vitimada por uma doença imprevista. As duas, Ana e Maria Auxiliadora, quase que se adotaram mutuamente como mãe e filha, o que viria a ser, para a jovem rebelde, uma contribuição muito grande em favor de sua melhora comportamental. Matias ainda não percebera a nova escrava, para a sorte de todos. Nesse clima de certa tranquilidade, a perspectiva dos projetos de fuga por parte de Maurício ganhava cada vez mais corpo. Assim, reunindo-se aos dois amigos com os quais já contava, Pedro e Henrique, deliberou marcar uma primeira reunião incluindo os dois novos que chegaram. Evidentemente, não seria tão fácil em termos de horário e local. O rigor na vigilância dificultava sobremaneira essa parte. Melhor seria aguardar que todos dormissem e, num canto afastado da senzala, promover o encontro entre os 5 companheiros. Havia rondas noturnas quase sempre no mesmo horário. Esperaram que passasse o vigilante e, a partir daí, começaram a debater os planos. Mudo, disse Maurício, abrindo a conversação. Conte-nos como foi sua tentativa de fuga e qual a maior dificuldade encontrada. Falta arma, em seu português difícil, completou sua argumentação, sinalizando que a ausência de armas de fogo fora fatal para o fracasso. Mas isso é impossível mesmo, retrucou o líder. Onde achar essa arma? Sem esse não consegue fazer fuga, falou o escravo. Se você quer esperar por esse recurso, vai morrer na escravidão. Só vemos as armas nas mãos dos vigias, e é comum também aos caçadores de recompensa. Essa intervenção de Pedro na conversa atirava um balde de água fria nos planos. Não é assim também, interveio Maurício. Nossas armas são aquelas que já temos, enxadas, foices, e com pouco de esperteza conseguiremos furtar alguns facões com os quais trabalhamos no quarto da cana. Isso já é o suficiente. Sonhar com armas de fogo nessas alturas é cancelar nossos objetivos. Mas, Maurício, lá para frente não ter como enfrentar aquelas que vêm em nosso encalço. Esse foi o motivo que perdemos a fuga. Com muitos gestos e demonstrando dificuldades para encontrar as palavras certas, Mudo era bem convincente no motivo que apresentava como justificativa do fracasso. Penso, disse Henrique, que Tobias nos será de grande valia. Esquece, disse Maurício. Este já foi bom, entregou os pontos e poderá até trabalhar contra. Não penso assim. Converso muito com ele e, se há uma coisa que posso garantir, é a conduta correta daquele homem. De fato, não quer mais se arriscar em fugas e provavelmente não conseguiremos levá-lo, o que é extremamente prejudicial para nosso sucesso. Porém, ele tem informações indispensáveis que muito nos ajudarão, respondeu Henrique. Maurício, interveio Fernando. Por que não? Penso que numa operação dessa jamais poderemos dispensar todo e qualquer auxílio possível, uma vez que Tobias já passou por essa experiência algumas vezes.
É fato que nos será muito útil, já que conhece as melhores rotas de fuga. Com certeza, deve conhecer, e muito bem, toda a redondeza que contorna a propriedade. Sim, já pensei nisso, mas ocorre que ele hoje está acomodado e sabe que uma fuga fracassada trará consequências nada boas para os que ficam. Quanto a isso, Maurício, atalhou Henrique, fique seguro de que Tobias não é covarde. Trabalhamos juntos há um bom tempo e conheço bem esse companheiro. Pode não concordar em ajudar, mas tenho certeza de que não é um delator. Tudo bem, então prossiga com suas investigações a respeito dele. Já que vocês acham válido, podem convidá-lo a vir com a gente. Isso não acredito que fará. Já apanhou demais nas outras fugas. Traz marcas por todo o corpo de cada vez que fugiu, e segundo ele, já desistiu porque afirma que, na idade em que se encontra, não aguentaria metade dos castigos que recebeu em cada fuga. Enquanto falava, Henrique recebeu um sinal de Fernando para calar-se. Fernando colocou o indicador sobre a boca e sutilmente mostrou lá fora da senzala um indivíduo que fazia a ronda. Rapidamente todos se deitaram no solo e silenciaram totalmente. O vigilante que fazia a ronda procedia de forma muito relaxada, pois ali quase sempre era o mesmo quadro. Nada acontecia de diferente, o que fazia que agisse maquinalmente. Na rotina do dia a dia, os escravos exaustos, completamente esgotados pelo dia de trabalho longo e desumano, mal deixavam o corpo cair em qualquer coisa que servia de leito e dormiam de imediato. Assim, tão rapidamente quanto chegou, o vigia se afastou do lugar. O grupo se recompôs e continuou o debate. Precisamos do maior número possível de informações quanto ao que nos espera lá fora, disse Fernando, retomando a palavra. Maurício é nosso líder e conhece bem as pessoas, mas não conseguiremos nossos objetivos caso não sejamos totalmente unidos. O líder se sentiu feliz e agradecido pelo modo como o novo companheiro falava. Ficava claro que ele, Maurício, cabia a missão de comando. De certa forma, isso vinha até para tranquilizá-lo, uma vez que o novo membro era bem esclarecido e experiente, e, num primeiro momento, parecia chamar para si a tarefa de liderar. Percebendo isso, Fernando procurou agir daquela forma ao falar. Assim fortalecia o grupo, o que agora era de fundamental importância, pois problemas não faltariam naquela empreitada, e atitudes de melindres ou ciúmes trariam prejuízos a todos. Administrando a divisão de tarefas, Maurício indicou Henrique para cuidar da estratégia em relação às dificuldades do terreno e, dessa forma, já estava autorizado a desenvolver conversações com Tobias na tentativa de trazê-lo para o grupo ou, na pior das hipóteses, ao menos contar com as instruções do experiente escravo. Como cabeça do grupo, fato agora bem esclarecido a todos, determinou a mudo a responsabilidade de providenciar armas, fazendo adaptações o que fosse possível e trabalhando em novas ideias para suprir as dificuldades na falta de armas de fogo. Pedro seria o responsável para cuidar dos víveres e da água potável, itens indispensáveis para o sucesso do projeto. Teria de ser criativo para não faltar nada e, ao mesmo tempo, ser cuidadoso para não levar peso excessivo. Para um primeiro encontro, concluíram como satisfatório. As cartas estavam colocadas na mesa, o jogo estava começando. Maurício, que já trocava constantes olhares com Maria Auxiliadora e via como crescente alegria a evolução nas conversas com ela, chegou até a pensar em levá-la na fuga, mas por medida de precaução evitou tocar no assunto com ela. Ainda não tinha certeza do que ia naquele coração tão rebelde da moça. Além do mais, não era habitual levar mulheres no empreendimento daquele porte. Melhor aguardar e ir com cautela. Maurício determinou que cada um procurasse seu local de repouso, com os devidos cuidados para não despertar a menor suspeita. Um novo dia logo estaria despontando no horizonte. Apesar de saberem que seria mais um dia de trabalho duro e de se sentirem exaustos, estavam felizes pelo primeiro passo em busca do sonho da liberdade.
Maurício tinha o cérebro em turbulência. Inquieto, pensava ao mesmo tempo na fuga, em Maria Auxiliadora, nas lutas, no trabalho pesado. Era muita coisa para relaxar e logo adormecer. O sono tranquilo nessas alturas estava muito distante. Capítulo 6. Tobias. Filho da terra em que vivia, vindo da notável vila rica, onde deixara os pais havia muitos anos, Tobias era um negro forte e dos melhores no árduo trabalho que aquela fazenda impunha. Calejado em termos de fuga, já perdeu a conta de quantas vezes conseguira fugir. Sabia o que era uma experiência dessa natureza. Tão forte quanto aquele corpo era o seu caráter. Sonho de liberdade. Essa era a única coisa que norteara seus passos desde que deixara os pais na ainda capital da província das Minas Gerais. Incapaz de fazer mal a uma formiga, teve muitas exceções nas vezes em que conseguira se unir aos irmãos dos quilombos. Vira que a maldade e a vaidade humana eram as mesmas em todos os lugares, independente da cor da pele. Agora acomodou-se de fato a respeito das tentativas de fuga. Sofrera tanto, principalmente nas mãos dos capitões do mato, que Pombal, para ele, apesar de ser um inferno, não era pior que tudo aquilo que vira noutros lugares. Henrique, o bom companheiro das últimas jornadas na fazenda, chegava cedo para um novo dia de muito trabalho e, juntos no cuidado do cafezal ou na cana-de-açúcar, eram imbatíveis. Companheiro, puxou conversa, o que chegava. Me conta uma coisa. Toparia participar de mais uma fuga em sua vida? Mas nem Nosso Senhor Jesus Cristo me convenceria dessa ideia. Já sofri demais com isso. E ver, continua aqui. Mas agora você tem um bom motivo. Nosso grupo é forte. Todos são. Para idealizar, para planejar, nessa parte todos são sabidos. Mas quando se vêem lá fora, você não acredita então que conseguiremos? Henrique, até podem conseguir, muitos conseguem. O que o move? A liberdade? Bonita, mas tem um preço caro. Está disposto a matar? Não me preocupo com isso, só quero viver em paz. Então esqueça, fique na nossa por aqui mesmo. Que é isso, amigo? Nem parece o Tobias de quem todo mundo fala, o maior fujão? Disse rindo. Pois é. Por isso posso falar com conhecimento. Eu sempre sonhei com isso que você diz: paz, uma vida normal, uma mulher, filhos, um trabalho justo. Mas você sairá daqui para outra guerra. Que guerra, Tobias? Está louco? Pense, terá de matar Capitão do Mato se quiser sobreviver. Conseguindo isso, digamos que alcance um quilombo. Lá terá de atuar como um feitor de escravos, de outros negros. Caso não aceite isso, será transformado em escravo. Pior ainda, escravo de ex-escravos. Se você está buscando uma vida digna, pense que ainda poderão transformá-lo num salteador, que viverá por aí a atacar caravanas e matar pobres seres indefesos. Ah, Tobias, também não é assim. Rapaz, veja a minha idade, tenho 40 anos, vividos com muita intensidade. Foram tantas fugas e numa delas alcancei o quilombo de um tal Ambrósio. Nota. Tobias não se refere aqui ao famoso quilombo do Ambrósio, que existiu no século XVIII. Fomos escolhidos para abordar uma caravana e assim que atacamos e fizemos prisioneiros, a ordem era matar a todos. Me deram um facão com o qual eu deveria degolar um pobre coitado que implorava clemência. Não consegui. Como matar uma pessoa que não me fez nada? Era um dos nossos? Henrique perguntou. Como dos nossos? Para viver, você precisa ter um lado? Eu me recusei a praticar um assassinato. Só por isso, quase que o próprio comandante do grupo de salteadores mandava matar a mim. No retorno ao quilombo, fui castigado pela minha recusa. Como estava sofrendo muitos castigos, na primeira oportunidade fugi daquele lugar e acabei sendo recapturado pelos caçadores de recompensa. Pior, não foi? Garanto que, sendo recapturado, apanhou mais.
Nada é pior que tirar a vida de alguém. Apanharia mais de 100 vezes se o meu corpo aguentasse, mas nunca mataria uma pessoa. Então, por que o sonho de ser livre? Por que e para que a gente vive? Não é para ser feliz? Adianta deixar de ser escravo dos brancos e tornar-se um assassino? Ou ainda pior, escravo dos próprios irmãos em infortúnio? Sei lá, não espere encontrar isso. Entenda que será sempre um homem marcado. Conta mais sobre suas experiências nas fugas. Um dos feitores, vendo os dois conversando, logo se aproximou, e Tobias sinalizou para Henrique calar-se. Apesar de trabalharem o tempo todo, melhor evitar aborrecimentos. Os feitores não admitiam que os negros conversassem durante o trabalho. Dessa forma, para evitar castigos, os dois se calaram enquanto o vigilante gritava ao se aproximar: "Vamos logo, seus preguiçosos, nada de conversa e tratem de trabalhar." Por algum tempo permaneceram em silêncio, pelo menos enquanto o feitor ali se postava. Trabalhavam corretamente, e não era o fato de conversarem que retardaria o que tinham a fazer, mas os dois eram inteligentes o suficiente para não se exporem a contendas com vigilantes. O argumento dos feitores era sempre o chicote. Vendo os dois produzindo bem mais que outros grupos numerosos, mesmo aquele feitor com inteligência superlimitada via que ali não havia necessidade de sua presença, para que o serviço fluísse a contento, e logo se afastou. "Então, Tobias", disse Henrique voltando ao assunto, mas redobrando a atenção para extrair o máximo do experiente companheiro. "Fale mais de suas escapadas aqui. Como é o terreno nos arredores? Em que direção teremos menos problemas?" "Vê ele ali brilhando?" Apontou o sol, que crescia mais e mais no horizonte àquela hora da manhã. "Sim, claro que vejo. Naquela direção devem ir. O sol é livre, e onde ele nasce é o melhor caminho." "Por quê?" "Onde ele morre", apontou para o poente, "descobrirá rapidamente que seu sacrifício foi inútil. Naquela direção encontrará alguns quilombos, mas em grande número trafegam os capitões do mato. Estão por toda parte, mas por esse lado muito mais ainda, devido à presença dos quilombos. É a rota predileta desses caçadores de escravos." E apontando para o norte, prosseguiu: "Nunca tente ir naquela direção. Muitas montanhas, pedras enormes o impedirão de prosseguir. Indo por ali, terá certeza de que em breve estará de volta. De todas as vezes que fugi, por ali foi a pior escolha, a minha fuga mais fracassada." "Não há como ir naquela direção?" perguntou Henrique, apontando para o norte. "E mudar um pouco mais adiante?" "Se existe essa possibilidade, eu não descobri. Dificilmente conseguirá escalar a verdadeira muralha que se estende por todo esse lado da fazenda. Pode até tentar contornar como sugere, mas perderá muito tempo, e os perseguidores em breve estarão no seu encalço. Melhor não correr esse risco." "E para lá?" Henrique agora sugeria a direção sul. "Por ali talvez seja a melhor escolha, mas o grande problema é que um bando de escravos se deslocando em direção ao local onde vivem muitas pessoas chamará bastante atenção. Há muita gente disposta a ganhar alfíçaras, nota, prêmio que se dá a quem restituir objetos perdidos. À época, grafado com C cedilhas. Alvíçaras era recompensa a quem delatasse escravo fugitivo. Uma boa recompensa aumenta a disposição a delações por parte dos moradores. Aonde vai dar essa direção? Exatamente aonde eu não sei dizer. Sei que há muitos povoados e várias estradas. Falam que por ali se vai para São Paulo. E por que me aconselha a ir na direção de onde o sol nasce? Qual a segurança? Qual o objetivo? Em minhas últimas fugas, sempre fui por ali, naquela direção. Estive a um passo de realizar meu sonho de liberdade. Foi por ali que demorei mais tempo para ser recapturado. Sabe me dizer se por ali conseguiremos alcançar o mar? Não sei, eu nunca vi o mar. Acredito que esteja muito longe daqui. Penso que por ali se leva a minha terra natal." "Vila Rica?" perguntou deslumbrado. "Sim, minha bela Vila Rica", respondeu, traduzindo emoção e saudade na voz. "Em que eu ajudaria voltando para lá?"
Nunca se sabe, mas talvez minha família tenha conseguido a liberdade. Meus pais certamente já morreram, mas eu tinha irmãos. Vai saber, seria uma esperança, disse triste e pensativo. É, disse o companheiro, cheio de expectativas. Seus conhecimentos muito nos ajudariam para o sucesso de nossos projetos. Eu sei, mas aqui não fujo mais. Tobias concluiu de forma decisiva. É verdade que na sua última fuga, quando aqui chegou de volta, não houve açoites? Sim, a mais pura verdade, respondeu naquele sorriso costumeiro de marfim. Eu nunca soube de algo assim, comentou admirado Henrique. Nem eu, respondeu com uma gostosa gargalhada. Mas me conte, por que o pouparam? No dizer de nosso antigo senhor, chamado Jerônimo, seria minha última chance. Dizem que era ruim que só ele. E era mesmo, mas comigo só ralhava nas minhas voltas para cá, tão logo me capturavam. Dizem que ele o tirou das mãos do feitor na hora do açoite. Foi assim mesmo, chegou gritando. Parem, nesse negro ninguém mais bate. Estranhei aquilo, mas só ouvia. Tobias prosseguia com a narrativa. Negro, gritou com aquela voz que mais parecia um trovão a qual todos temiam. Você é ingrato comigo. Quantas vezes tentou fugir daqui? Para quê? Gosta de apanhar? E você? Interrompeu Henrique. O que disse? Amigo, negro inteligente não responde ao senhorzinho, só ouvia. Assim que eu fiquei, torcendo para aquilo acabar logo. Tobias prosseguiu narrando, imitando a voz de Jerônimo. Negro, se tivesse a 10ª parte nessa cabeça de que tem de capacidade de trabalho, não faria mais essa besteira de fugir. Apanha dos capitões do mato, apanha quando volta. Para que isso, criatura? Vou dar-lhe a última chance. Aprenda, aproveite. Não será submetido a castigos. Vá para minha lavoura e faça o que sempre fez, trabalhe. Faça isso e ninguém se mete mais com você. Tá me entendendo? Aí eu teria de responder, disse Tobias. Só respondi, aliviado. Sim, senhor. Então, abandonou suas ideias de fuga por esse motivo? Claro que não. Deixei porque o meu corpo não era mais o mesmo. Ainda bem que o senhor Jerônimo me poupou. Com a sede que Matias estava e de chicote em punho, certamente me mataria de tanto bater. Ele é muito ruim, confirmou Henrique. Mas dali para frente nunca mais me tocou. O senhor Jerônimo foi claro: solte esse negro e não me faça besteira. Ele vale por 10, não vai querer destruir o meu patrimônio. Matias se sentiu humilhado, mas acredito que a raiva dele dobrou para cima de mim. Com a morte do velho, ele já me olhava com a maior sede de vingança. E você não tem medo? Medo de quê? Trabalho duro, faço minha obrigação, não há o que temer. Nasceu por aqui, mas e seus pais vieram de onde? Meus pais vieram de Angola, nação Cabinda. Sério? Prosseguiu, feliz e admirado o companheiro. Tem razão de ser essa parada dura para os brancos. Tobias subiu as sobrancelhas, surpreso e com os grandes olhos arregalados, em que mais se destacava a parte branca, disse: Do que está falando? Eu sou da nação Cabinda, companheiro, respondeu com orgulho. Tocaram as mãos num gesto comum de fortalecimento de amizade e seguiram no ritmo do trabalho, que nunca terminava, mas felizes pelas histórias. Henrique mais ainda, animado com as informações que muito ajudariam nos projetos de Maurício. Capítulo 7. A volta de Matias. Os dias de relativa calma na fazenda acabaram. Infelizmente para a comunidade dos trabalhadores, Matias retornou das tarefas que lhe haviam sido confiadas por Paulo. Arrogante e autoritário, o feitor não perdeu tempo e reassumiu seu posto, ainda mais hostil a todos, porque Paulo estava contente com seu trabalho e deixou isso tão claro logo Matias chegou de viagem. Assim, o feitor anunciou que os projetos que lhe forem confiados estavam coroados de total sucesso. Por outro lado, Maurício e Maria Auxiliadora já viviam o romance tão sonhado pelo rapaz. Ela, como sempre, tirando proveito de sua beleza. Não estava tão apaixonada quanto ele,
mas vislumbrava alguma vantagem nesse relacionamento, como era de seu feitio. Sinhá Teresa, a mãe de Paulo, recomendou a Matias selecionar entre as escravas que laboravam nos campos da propriedade uma mulher capacitada nos serviços domésticos, pois necessitava de uma auxiliar para Sinhana na cozinha, uma vez que os trabalhos ali aumentavam dia após dia. O feitor passou a prestar mais atenção às novatas, precisava agradar a patroa e assim evitar qualquer problema com ela. Não obstante sua preocupação em satisfazer a Sinhá, poderia também tirar vantagens pessoais, como era comum em suas atitudes. "Quem é aquela escrava?" perguntou surpreso a Clarindo, um dos seus auxiliares. "Aquela é uma das que chegaram na última turma adquirida pelo patrão, não sabia?" Balançando a cabeça negativamente, Matias ficou deslumbrado com o porte e a beleza da mulata. Mas como? Perguntava-se mentalmente. Como não lutar uma mulher tão bela assim? Nem parecia uma escrava. Evidentemente, naquele exato momento, começava a arquitetar seus planos. Seria ela a escolhida. O dia seguiu normalmente e ele procurou não descuidar de suas funções. Todavia, a moça não saía de seus pensamentos. Tão forte era aquela atração que não conseguiu esperar o fim do dia e, pelo meio da tarde, mandou Clarindo chamá-la. Matias estava ansioso. Aquilo não era mais um de seus caprichos. Impossível entender para um coração embrutecido o que se passava. A serviçal entrou onde ele a aguardava, numa pequena sala à guisa de um gabinete, onde mantinha suas anotações com relação à parte administrativa que lhe cabia. Sem descer de seu pedestal do forte orgulho, Maria Auxiliadora disse as primeiras palavras. "Mandou-me chamar?" O feitor quase caiu de costas, assombrado tanto pela beleza, agora observando-a de perto, quanto pela forma altiva, como se ela não fosse uma escrava. Afinal, todos ali sequer lhe dirigiam a palavra, num misto de medo e repulsa. "Mandei sim", disse secamente, tentando recompor-se do impacto inicial, consciente da necessidade imediata de colocar aquela mulher em seu devido lugar. "De onde você vem?" perguntou com a carantonha que assustava até o patrão em algumas oportunidades. "Não entendo", disse com grande calma, de forma dissimulada e acrescentou: "Você, como feitor, desconhece seus escravos?" Esse comportamento inesperado, corajoso e de certa forma audacioso por parte de Maria Auxiliadora, fez que o sangue subisse à cabeça do feitor. Que arrogante, pensava, irritado com tanta petulância por parte da moça. Entretanto, como era calculista, não queria se impor pela autoridade. Não naquele caso. Resolveu deixar a interlocutora falar mais. "Qual é o seu nome?" perguntou, agora recobrando a calma. "Maria Auxiliadora", respondeu ela, com o olhar perdido e mantendo a pose. Esse comportamento, inabitual entre os escravos, mais intrigava Matias, e o que ele nem percebia, ia despertando nele mais ainda o desejo e aumentando aquele sentimento que seu espírito ainda desconhecia, o amor. "Maria Auxiliadora", retrucou, demonstrando autoridade. "Eu preciso de uma pessoa para um trabalho muito especial na casa grande, alguém de confiança." Jamais imaginaria que isso é o que ela nunca seria, pois estará diretamente ligada a Sinhá. Entre tantas mulheres que posso escolher, você me chamou a atenção pela idade ainda jovem, disse disfarçando claramente, e por ser, acredito eu, capacitada para os trabalhos na cozinha. Essas palavras, ditas com calma quando ela esperava outra reação, pois já conhecia a fama do feitor, de certa forma desarmou a escrava. Observando com atenção, viu que o moço era bonito. Por detrás daquele ser tão bruto, certamente bateria um coração necessitado de carinho. Assim, sendo mais prestativa, poderia despertar a sensibilidade daquele homem e tirar muitas vantagens. "Tenho sim, os melhores conhecimentos nessa atividade", disse mentindo. "De onde venho, só trabalhei na cozinha." Satisfeito, Matias não conseguia disfarçar seu contentamento.
Poderia, como era seu modo de agir, pura e simplesmente ordenar à moça o que fazer e mesmo dessa forma também conseguir seus intentos na conquista sonhada, fazendo-o de forma forçada. No entanto, pensava diferente dessa vez. Aquela mulher teria de ser dele de boa vontade para satisfazer seu ego tão elevado. Nunca tinha aparecido alguma outra como ela. Sorriu para a moça e disse convencido, completando: Eu sabia que você seria a pessoa certa. Eu nunca me engano. Porém, quero deixar bem claro que aqui temos uma disciplina rígida nas tarefas, e sendo assim, aconselho você a manter um comportamento amistoso, a fim de que não lhe sucedam dias de muito sofrimento. Vou protegê-la, mas tenha mais consciência de sua condição de escrava. Essas palavras, agora mais duras, tocaram a moral da cativa em dois aspectos. Primeiro, reconhecia seu comportamento arrogante e procuraria ser mais dócil, até porque os trabalhos na lavoura eram muito pesados, muito árduos, o que em pouco tempo acabaria com sua beleza. Em segundo lugar, esperta que era, percebeu que o feitor, assim como a maioria dos homens, estava seduzido por ela. Duas situações opostas, mas necessária era uma administração extremamente hábil. A partir de então, ela poderia conquistar o paraíso, mas o inferno estava ali do lado. Um passo errado, uma palavra inconveniente e colocaria tudo a perder, como ocorrera na fazenda anterior. Tinha consciência de que aquele comportamento altivo era sua marca registrada, mas até onde poderia tirar proveito disso? Não poderia abrir mão daquilo que sabia e dominava tão bem, que era seu orgulho, quase nunca presente nos escravos, que eram dominados pelo medo, principalmente as mulheres. Além disso, havia um limite. A linha que separava esse limite era muito tênue, o que exigira enorme bom senso para dosar o uso de suas armas poderosas. Importa considerar que o primeiro contato entre aquelas duas almas nada mais era do que um reencontro de tantas vidas passadas, em aventuras e desventuras, pelo desejo sem limites a que se envolveram. Diante de tudo isso, até que tudo transcorreu de forma calma. Inéditos e calculados capítulos marcariam novamente, agora nessa existência, a vida dos dois seres ainda presos ao velho orgulho, a busca de vantagens pessoais em tudo aquilo em que se envolviam, escravos que eram do acentuado egoísmo. Maurício, logo que soube da notícia, tomou-a como uma bomba em seus projetos. O ódio que nutria pelo feitor crescia exponencialmente. Agora fugiria dali mais do que nunca, pensava, e nessa ação levaria consigo Maria Auxiliadora. Incluía ainda em seus planos matar aquele maldito feitor. Tanto remoía seus pensamentos que no futuro lhe viria à mente a possibilidade de Maria, estando na sede da fazenda, ser útil em seus projetos de fuga. Ainda não lhe confiara seus planos. Com o cérebro em ebulição, sabia que agora veria menos sua eleita. A revolta não lhe permitia ainda pensar como poderia utilizar a namorada na trama. Tudo com o tempo mostra os dois lados da experiência. Maurício logo descobriria isso. Na manhã seguinte, Maria Auxiliadora se apresentava na casa grande e foi recebida por Sinhana. Sinhana era uma das escravas mais antigas ali, leal e trabalhadora. Recebia Maria de braços abertos. Aquilo muito alegrou a nova auxiliar, já que quase nunca era bem vista entre as mulheres. Contava agora com duas protetoras em tão pouco tempo naquela fazenda, Ana e Sinhana. Sinhana, de forma pacienciosa, ia explicando a Maria cada novo dever e a acolheu com muito carinho, amenizando um pouco a ausência que Maria sentia da amiga, Ana, que a recebera como filha. Não seria exagero dizer que sentia mais a falta da amiga do que propriamente do namorado. Não que não gostasse de Maurício. Ocorre que naquela busca desenfreada de novos rumos, naquela ambição de tentar vida melhor, via em Matias novas perspectivas. Seu coração já caminhava para uma divisão entre dois amores.
Para quem saíra da última propriedade em que era cativa, quase que às pressas, com riscos altos de acabar no tronco, ela fez uma boa troca, até mesmo uma excelente mudança. Era primordial cuidar para não reincidir em novos erros. Não poderia ser enganada por si mesma, sentindo-se a dona da situação. Era uma escrava ladina, isso a tornava diferenciada. Sabia como ninguém seduzir um homem. Para ir em busca de seus objetivos, tinha a proteção de duas escravas experientes. Contava conquistar de vez, em pouco tempo, as graças do feitor. Tinha consciência de que ele praticamente estava a seus pés. No entanto, isso era uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que o dominaria em razão de sua possível paixão por ela, se não fizesse tudo muito certinho, ele poderia jogá-la na lama. Ele tinha poder para isso. Era seguir cautelosamente no fio da navalha. Um deslize e ainda havia Maurício. Manipuladora contumaz, caminhava num campo minado. Gostava daquilo. Pensando bem, era nessas situações que conseguia se fortalecer mais e mais. Mas como o ser eterno vai evoluindo com as sucessivas existências, ela já adquirira uma certa dose de prudência. O passado recente lhe ensinara isso. Nessas quase 3 décadas vividas, os sofrimentos marcaram precocemente sua ambiciosa e volúvel alma.